no livro do profeta Isaías. Capítulo 55. André falando que está com frio, eu estou suando aqui. Você acredita? Ó. Faz a inversão. Isaías capítulo 55, verso 6. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos se encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Graças a Deus. Aleluia. Eu leio mais uma vez, a igreja repete comigo: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha a tua Bíblia no teu assento, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça por um momento. Santíssimo Deus e maravilhoso Pai, eis aqui o teu povo, Senhor, a tua igreja reunida para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Pai querido, que não seja eu, mas seja o teu Espírito através da minha vida. Usa-me como instrumento da tua santa palavra. Abre um entendimento, discernimento do teu povo, para que toda palavra que sai desse altar venha entrar no coração deste homem nessa mulher. É o que eu te peço nessa manhã e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. E toda a igreja aplaude o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Podemos aceitar em seus lugares? É bem verdade, irmãos, que com os recentes acontecimentos, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui já perceberam, já estão sentindo que há um movimento no mundo espiritual. É muito claro a coisa. E esse movimento está nos levando à percepção cada vez maior de que Ele está voltando. Jesus está voltando. Tenho certeza que todos aqui têm percebido isso. Nessa última noite, os Estados Unidos decidiram entrar na guerra. E com essa escalada, há uma possibilidade da Rússia se unir ao Irã. E assim a coisa vai ficando cada vez mais tensa, até que chega o pacificador. Nesse meio tempo, a igreja é retirada da terra. É tempo de buscar o Senhor. E ontem, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu pensei em fazer o óbvio, porque sempre que vamos falar sobre os últimos dias, nós vamos aonde? Apocalipse. Sempre que vamos falar sobre as profecias dos últimos tempos, nós
Nós vamos lá, o livro da profecia. Amém? Mas aí o Senhor me fez lembrar de uma outra mensagem que eu já tinha, que tinha justamente este nome: buscar ao Senhor, tempo de buscar. Eu falei: o Senhor quer que eu pregue de novo essa mensagem? Aí eu fui lá, olhei o versículo básico, o versículo de entrada. Não era a mesma mensagem. Agora não vai entender. Não é isso que o Senhor quer que eu pregue? Ele: sim. Mas essa mensagem? Ele: não. Eu falei: agora me ajuda aqui. Não tornou um caldo. E aí imediatamente o Senhor me fez lembrar deste versículo: buscar enquanto se pode achar. E aí Deus falou: não é para você olhar para frente, é para você olhar para trás. Mas como assim? Eu quero que você vá no Antigo Testamento, porque não é de hoje que eu estou falando para buscar a Deus. A profecia para buscar a salvação não é de alguns dias, de alguns meses, de alguns anos. No Antigo Testamento, o Senhor já usava os seus profetas para falar com o seu povo: busque enquanto está perto. Aleluia. Na antiguidade. E muitos são aqueles que, mesmo sabendo disso, ainda estão dizendo: ainda não é o tempo, ainda não é a hora, ainda não é o momento. Não, antes disso eu preciso fazer A, B, C, D, eu preciso fazer. Não, antes, não, irmãos, o tempo é chegado. É verdade, Deus. É verdade, Deus. O tempo de se achegar a Ele é hoje. Porque os dias se abreviam, como foi pregado hoje na sexta-feira. O tempo de buscar, ele tem sido profetizado desde os tempos de Isaías. Deus já exortava o povo a buscar a salvação. Essa manhã eu vim aqui como profeta para declarar sobre a tua vida: é tempo de buscar a salvação. Eu não vim aqui com outro propósito a não ser falar de salvação. Eu não sei o que você veio talvez buscar aqui nessa manhã. Eu não sei o que você talvez falou com Deus. Eu tenho algo para dizer para você: Deus está interessado na tua salvação. E não há outra palavra a se falar nesses últimos dias. É tempo de se preparar, é tempo da igreja se lavar, se preparar como noiva para se encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. E quando eu li esse verso, eu comecei a ler desde o primeiro, porque eu sempre preciso pregar com um contexto. E eu vi Isaías falando com o povo, ensinando aos servos do Senhor a como buscar. Porque, por incrível que pareça, irmãos, muitos de nós estamos na igreja há tanto tempo e ainda não sabemos como buscar a Deus. Nós até sabemos nos encontrar com Deus. O pastor explica: se encontrar com Deus, você já sabe o que Ele vai falar, como Ele vai falar, o que vai acontecer. Mas buscar é estar pronto a receber o que Ele tiver para te dar, o que Ele quiser na sua vida. Amém? Eu busco aquele que pode fazer tudo o que eu preciso, independente de eu abrir a minha boca. Você veio buscar ou veio se encontrar? Quem veio buscar a Deus aqui? Dá uma O verso primeiro vai falar comigo dessa maneira:
capítulo 55, verso 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém. Para esses últimos tempos, olha o que Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho prosperidade para a sua vida. Aleluia, Deus. Busca a mim, porque olha aqui, vós que tendes sedes, eu vou matar a vossa sede. Você não tem dinheiro? Vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Oh, aleluia, glória a Deus. Do que você precisa? Deus tem prosperidade para você. Aleluia, Mas Deus. primeiro, como foi pregado muito bem aqui no último domingo, buscai o Senhor. Porque o alvo é o Senhor. Buscai primeiro o Senhor, o reino dele e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão Acrescentadas. Quanto maior a minha comunhão, quanto mais perto de Deus, mais Ele pode operar na minha vida. Você já teve essa impressão, essa percepção de querer ajudar alguém, mas não poder porque está longe? Às vezes a minha esposa até chora quando ela liga para a mãe dela e a mãe dela fala alguma coisa, e a única coisa que a Andréa fala é: se eu pudesse estar lá, se eu estivesse lá, eu ajudaria. Por quê? Porque quando eu estou perto, eu posso fazer algo. Pastor, mas Deus, Ele está em todo lugar. Sim, meu amado, é verdade. Mas preste atenção no detalhe. Por que é, irmãos, que Deus usa o profeta para dizer: buscar enquanto Ele está perto? Precisaria Ele falar tal coisa? Porque só sente, aleluia, só consegue perceber que Ele está perto quem busca. Verdade, Deus. Você já esteve perto de alguém como se ele não existisse? Sim ou não? Sim. Existem pessoas que você está perto, anda do lado, conversa e parece que nem está ali. Não existe. Às vezes, que eu vou falar da ler, é assim que Deus se sente comigo e com você. Ele está perto, mas é como se estivesse longe. Porque você só quer o que Ele pode te dar, não Ele. É verdade, Deus. Ah, meu irmão, quantas vezes eu já chorei? Quantas vezes eu já conversei com Ele? Conversei. Parece mais que doido. Parece. Já conversei com Jesus Cristo dentro do carro. Já conversei com Jesus Cristo sentado na beira da minha cama. E isso eu faço, muito tempo. Há muito tempo. Eu não era nem crente, eu não era evangélico. Eu já tinha essas coisas aí. Quando eu era adolescente, eu nem podia dizer. Adolescente é tudo doido mesmo. Quantas vezes eu sentava, eu me sentia triste eu falar isso, mas eu me sentia quase que órfão. Porque meu pai era um alcoólatra, enfim, ele era muito desconexo, não era tão presente. Havia as lutas dele com a minha mãe, a situação era complicada. Então eu não me sentia na ousadia de querer sequer falar o que eu estava precisando, se estava necessitando. Não. Ele já trabalha, ele já precisa lidar com o vício dele, e ainda tem a minha mãe que também trabalha, eles são muito ocupados, eu vou ficar ocupando eles para quê? Mas eu precisava de um pai. E aí eu sentava na beira da minha cama e falava chorando: sai daqui, Jesus. Quantas vezes eu conversei com Jesus? E aí eu dormia, porque adolescente
tem um som que não sei de onde vem. Eu dormia conversando com Jesus Cristo. E aí acalmava a minha alma. Amém? Só sente quem está perto, quem busca. Se você só sente Deus, se só sente Deus perto de você, fala com Ele, busca Ele. Se você quer Ele, se não, meu irmão, é como se Ele não existisse. Buscar enquanto Ele está perto. Então eu necessito dele. Eu tenho que buscar a Ele. Eu tenho que cada vez mais declarar que Ele é o meu Deus. Que eu necessito do poder dele, da mão dele, da unção dele sobre a minha vida, do renovo dele, da proximidade, do carinho, do perdão, do amor, do abraço dele. Eu preciso dele na minha vida 24 horas por dia. Glória a Deus. Amém? E aí o profeta continua dizendo: buscar nesses últimos tempos a Deus, porque ele tem prosperidade. Amém? 2, versículo 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Por pão, irmão, entenda como aquilo que não é necessário. Toda vez que você vê pão, a Bíblia está falando sobre o que eu preciso, o que eu necessito. Não é necessariamente comida. Amém? Mas aquilo que eu preciso. Preciso de comida? Preciso. Preciso de um certo conforto? Preciso. Preciso de um carro? Preciso. Amém, igreja? O pão é o que eu preciso. Então vamos lá. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Amém? Escuta isso. Isaías está dizendo: a prosperidade, ela está nas mãos de Deus para dar para aqueles que o buscam. Você crê nisso? Amém. Mas entenda uma coisa: acima do que você precisa, acima daquilo que é pão, que é necessário para as nossas vidas, amém, igreja? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Se ele está dizendo que muitas vezes eu peço essa prosperidade e eu não gasto com o que eu preciso, então o que eu realmente preciso vem da mão de Deus, vem da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Quando ele diz aqui: ouve-me atentamente e comei o que é bom, como é que eu posso comer algo que eu ouço? Eu como aquilo que entra para minha boca. Mas Isaías está dizendo: ouve-me e come o que é bom. O que ele está falando, igreja? A palavra. Receba a prosperidade, mas coloque a palavra acima dela. Glória a Deus. Receba aquilo que você necessita, amém? Mas coloque a palavra, que é muito mais necessária do que a própria prosperidade. Nesses últimos tempos, buscai a Ele, porque Ele tem sabedoria para te dar. Aleluia, Eu Deus. só consigo, olha o que Deus está dizendo: você só consegue ser próspero com a sabedoria de Deus. Aleluia, Deus. Você só consegue direcionar o que Deus tem para te dar de recurso financeiro através da palavra de Deus. E aí no final, olha a promessa: e a vossa alma se deleite com a gordura. A vossa alma. O que é a alma? O meu interior. Amém?
vida é a minha alma. Para que a minha alma esteja alegre, amém, igreja? Amém. Não é com comida, mas é com a palavra. Porque a palavra entra na alma e te cura, te liberta, te transforma, te levanta, te anima. A gordura, eu vou traduzir o que Deus está querendo te dizer, presta atenção. E a vossa alma se deleite com a alegria. Essa gordura aqui é a alegria do Espírito, é a alegria na alma. Ó, sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Eu tenho uma palavra, eu tenho uma comida que vai te curar de dentro para fora e vai acabar essa tristeza que está corroendo a sua alma. Nesses últimos dias, o Espírito de Deus está querendo te alimentar, te fortalecer e te trazer a alegria de viver na presença de Deus. É engraçado que Isaías começa falando de prosperidade, mas em seguida ele vai te dando as ferramentas. Amém? Amém. A primeira parte ele fala literalmente sobre prosperidade, mas em seguida ele está aqui falando para mim. Eu preciso buscar uma salvação que vai me ajudar a lidar com tudo aquilo que eu preciso, com tudo aquilo que é necessário para a minha vida. Amém, igreja? Sabe, irmãos, não é um nem dois não, tá? Mas tem muita gente que tem muito dinheiro. Dinheiro é bom? Sim. Sim ou não? Sim. Bom demais, né? Fala a verdade. Dinheiro é bom, rapaz. Oxi. Negócio de dinheiro, né? Você vai falar? Sim. Então, se tu não gostar, fala comigo. Você dá para mim, você tem. Jorginho gosta de dinheiro? Você não tem cara de quem gosta, não. Dinheiro é bom, irmãos. Hoje, precisamos, necessitamos. Nos ajuda em muitas coisas, nos traz até um certo nível de alegria. Mas tem muita gente, irmãos, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e não tem alegria. Pensa todo dia em se matar, todo dia. Vive debaixo de remédio pesado para poder levantar. Precisa de medicação para dormir e medicação para levantar. Porque não tem alegria na alma. Ó, não tem essa gordura aqui, ó. Não se deleita na gordura, não se deleita na alegria do Senhor. Amém, gente? Deus não está querendo encontrar uma igreja destruída, arrebentada. Não. Do que adiantou todas essas palavras? Eu não vou mentir para vocês, irmãos. É frustrante eu, pastor Ronaldo. André sabe como é que eu fico. Eu fico muito triste. Eu tenho uma ovelha sobre os meus cuidados, e eu estou pregando, eu estou ministrando a palavra, e aí quando vou conversar com a ovelha está doente. Mas como é que pode? Não está ouvindo nada, não está sendo pregado, não é possível. Alguém está dando ouvido a essa palavra? Glória a Deus. Ou está entrando num ouvido e saindo pelo outro? Você tem que sair daqui não se perguntando. Você tem que sair daqui com algo aqui dentro, aquecendo o teu peito. Você tem que sair daqui dizendo: puxa, hoje eu estou fortalecido. Aleluia, Deus. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu sei que foi Deus que falou comigo. Glória a Deus. Não mudar, irmãos. Você já foi num lugar que você sente com fome? É pouco, né? Pastor Gordinho só sabe falar, dar exemplo de coisa de comida. É terrível, irmão.
André sabe, se eu chegar no restaurante e eu for mal atendido, eu já fecha a cara. Mas quando eu saio, se eu comi bem, que eu estou bem, nossa, eu elogio o garçom, eu elogio o lugar, eu falo que eu vou trazer outras pessoas, eu faço amizade com o caixa, eu faço amizade com o manobrista, eu só falo que eu... Por quê? Porque o porto está satisfeito. Come essa palavra. Aleluia, Deus. Se deleita na gordura do Senhor. Deus não se alegra de você sair triste daqui hoje. Você tem que sair com um sorriso no rosto. Pastor, mas é a minha condição. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do que Deus está te alimentando, do que Ele está colocando na sua boca. Porque essa comida é que vai te curar. É essa comida que vai curar a tua alma, o teu interior. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu até tentei preparar a mensagem, irmãos. Mas quando eu li essa parte, tudo que está aqui, o Espírito Santo falou: pode deixar como é comigo. Não tem esboço, não tem nada. O celular está virando para baixo. Eu estou pregando direto aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando, eu estou pregando. Amém? Amém. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as fides beneficências de Davi. Glória a Deus. Pastor, mas explica direito aí quais são as beneficências de Davi. O verso 4 vai dizer assim: eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Amém? Amém. Presta atenção, testemunha aos povos. Amém, igreja? Amém. Comunhão espiritual. 2, como príncipe herdeiro. Glória a Deus. Olha as beneficências de Davi. Você crê que você é herdeiro? Glória a Deus. Você é herdeiro de Deus. E governador dos... O que é o governador? O que é que o governador tem? Tem pouco. O governador tem autoridade. Aleluia. As beneficências de Davi: comunhão espiritual. Amém? Amém. Herança eterna, salvação da parte do Pai e autoridade. Não sabe por que muitas vezes nós sofremos? Não exercemos a nossa autoridade. É verdade, Deus. Deus tem te dado autoridade. Aleluia. Em nome de Jesus. Você sabe que eu aprendi com um pregador desses conhecidos, esses grandes da televisão. Eu aprendi com eles, um deles, não vou citar aqui o nome, mas a partir do momento que eu aprendi isso aí, eu comecei a agir com essa autoridade. Eu sempre orava, quando eu ia orar por cura com alguém, eu colocava a pessoa aqui do meu lado e falava: Senhor, põe as tuas mãos e cura agora, cura essa enfermidade. Eu sempre terceirizava para Deus. Está entendendo? Só que Deus já me usa. Sim ou não? Sim. Eu sempre dizia: Deus, cura fulano, cura. Aí eu vi, o pregador falando assim: quando você for orar, repreende a enfermidade. Vai direto na enfermidade, porque a autoridade de Deus já está sobre ti. Aleluia, Deus. Você é instrumento de Deus, você é instrumento de Deus.
financeira, você não tem poder no meu casamento, você não tem poder na minha casa. Irmãos, é para se revoltar mesmo. Glória a Deus. Usa a autoridade que Deus te deu. E Isaías está dizendo isso vem através da palavra. Isso vem através do ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Por que o juiz tem autoridade? Porque ele tem conhecimento. Amém? E olha só, ele só consegue usar a autoridade de juiz quando ele lê todo o processo, porque ele consegue aplicar o seu conhecimento. Ele lê a causa, ele sabe o que está acontecendo, ele vai pegar a Constituição e vai aplicar a autoridade. Ele vai pegar a Constituição, Aleluia. e vai aplicar a autoridade que Deus deu para ele. Que o homem deu, mas no meu caso, no seu caso, a autoridade que Deus te deu através da sua palavra. Pela autoridade do Espírito Santo de Deus, pela autoridade do Pai sobre a tua vida, eu declaro o fim do teu sofrimento. Aleluia, Deus. Por essa autoridade que está sobre a tua vida, você vai sair daqui hoje e vai usar essa autoridade. Amém. Glória a Deus. Você toma posse, mano? Glória a Deus. Pode usar essa autoridade. Glória a Deus. Às vezes a gente, sei lá, acha que o inimigo vai olhar para a gente, só de olhar para a gente vai dizer, ele é muito bravo, ele é muito... As pessoas que conhecem a André, muitas vezes falam que a André é muito séria, né? As pessoas têm medo da pastora André. Quando eu era mais novo, minha mãe está ali, você sabe disso. Quando eu era mais novo, as amigas dela até diziam: teu filho é muito sério. Normalmente eu não ficava dando risada na rua, não. Eu achava que era coisa de doido. Pra que ficar dando risada na rua? Eu sempre fui assim, irmãos. Mas por causa disso eu também sofri muito. Porque eu era muito introvertido. Obrigado. Eu era muito introvertido, eu não tinha facilidade de me comunicar. E quando o Espírito Santo foi entrando na minha vida, ele foi me transformando. Hoje em dia eu preciso me segurar para me comunicar menos. Porque eu faço amizade com a facilidade que André fica até irritado. Mas por quê? Porque eu acredito que eu sou um instrumento de Deus. E eu preciso mostrar para as pessoas que servir a Deus é bom. Servir a Deus é motivo de alegria. Tem problema? Tem dias de perda? Puxa vida. Tem motivo para reclamar? Aos montes. Tem. Mas acima de tudo isso está uma alma curada, limpa, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você entende, irmãos? Que essa noiva que Jesus quer encontrar, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Como é que esse sangue veio sobre a minha vida? Pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Quanto mais eu como dessa palavra, mais a alegria, mais a unção, mais o poder de Deus entra no meu coração. Guardei a tua palavra, Senhor, dentro do meu coração, para que não pecasse contra ti. Mais santidade vem sobre a minha vida e mais preparado para o dia do Senhor eu estarei em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Verso 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti.
por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Será que você sabe o que é isso aqui? Isso é isso. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, reino de Deus. E uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, porque ninguém entrou nela ainda. Ela está lá, é a Nova Jerusalém. Ela está me esperando. Aleluia. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te Glorificou. porque só entra lá transformado num corpo de glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele vem. Essa profecia está falando do dia da nossa salvação. Aleluia, Deus. Buscar ao Senhor, tem tudo isso para você nesses últimos tempos. Está aqui, ó. Comunhão, prosperidade. Nesses últimos tempos, Deus quer te dar tudo isso. Por quê? Para te preparar para se encontrar com o teu Deus. Aleluia, Deus. Amém? Irmãos, o Senhor não quer encontrar Ele, não. Senão a obra dele, o sacrifício de Cristo, foi em vão. Não foi. Ele não quer encontrar a igreja toda arrebentada, toda rasgada, toda suja, não. Lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro, lavada e remida, perdoada, limpa, transformada, próspera, abençoada. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, Deus? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. O dia do Senhor está chegando. O grande dia do encontro com Ele está chegando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Debaixo dessa palavra, eu quero chamar você que está aqui nessa manhã. E você já é alguém que conhece a Deus. Você já é alguém que tem a sua vida na presença do Senhor. Mas nos últimos tempos, era como se Ele estivesse do seu lado e você não o sentisse. Por isso hoje Ele diz: buscai-me, porque eu sou perto. Eu quero chamar você que tem sentido ultimamente como se Ele estivesse longe, mas hoje você quer se reconciliar com Deus. Hoje você quer renovar os teus caminhos com o Senhor. Hoje você quer se aproximar mais uma vez dele, sentir a graça, o poder, sentir o abraço, o carinho, o amor dele sobre a tua vida. Você que quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã, sai do seu lugar e vem até aqui, Deus. Glória a Deus. Jesus está te chamando. Não tenha medo.
Se o teu coração está fervendo, saia do seu lugar de ventre. Não tenha vergonha. Você não está fazendo isso para o pastor Ronaldo.